Olá, meu nome é Manuela Cotulho e aqui nós falamos sobre o Espiritismo para a geração Z. Hoje eu quero refletir com você sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que, à primeira vista, a primeira leitura, costuma causar um grande estranhamento, que é quando Jesus fala sobre abandonar pai, mãe, filhos e tudo o que se tem para segui-lo. À primeira vista, isso parece um convite à ruptura, ao abandono, à frieza emocional. Mas, como quase tudo no Evangelho, o sentido não está na letra, está no espírito. Mas qual o sentido real desse texto? O próprio Evangelho nos orienta a não discutir apenas as palavras, mas a buscar o pensamento que elas carregam. E o pensamento aqui é claro: os interesses da vida futura devem prevalecer sobre os interesses imediatos da vida material. Isso não significa negar a família, os afetos ou os vínculos. Significa compreender que existem valores mais altos do que o apego, o controle e o medo de perder. Nesse sentido, o Evangelho usa exemplos muito concretos para nos ajudar a entender isso. Ninguém condena quem deixa o lar para cumprir, por exemplo, um dever maior de defender o país, acompanhar um cônjuge, estudar, trabalhar, servir, enfim. O afastamento físico não rompe laços verdadeiros. O amor, o respeito e a responsabilidade permanecem. O que muda é a forma de viver esses vínculos. O Espiritismo amplia essa visão ao nos ensinar que os verdadeiros laços são do espírito e não os do corpo. Eles não se rompem pela distância, nem pelo tempo, nem pela morte. E é exatamente aqui que a reflexão se aprofunda. Lidar com separações, frustrações e escolhas difíceis exigem algo que ninguém nasce pronto: experiência espiritual. E Deus, em sua justiça e misericórdia, nos oferece infinitas oportunidades para aprender. A vida não é uma prova única, ela é um processo contínuo de amadurecimento. Pensa em um piloto de avião. Piloto bom não é aquele que nunca enfrentou uma turbulência. Piloto bom é aquele em que o número de decolagens é o mesmo número de pousos. Ou seja, ele enfrenta dificuldades, mas aprende a conduzir até o fim. Mas aqui entra uma reflexão também importante. Uma pessoa pode cair e levantar muitas vezes e ainda assim não estar evoluindo. Se alguém cai e levanta sempre nos mesmos erros, flerta constantemente com os mesmos riscos e não transforma o próprio modo de ser. Isso não é experiência, é simplesmente repetição. No campo espiritual, vale aquela máxima: se você não muda, nada muda. Então, experiência verdadeira é aquela que transforma. O Evangelho também nos convida a olhar para as nossas incongruências internas. Existe uma imagem que ajuda muito a entender isso, que é a tentação de correr de um cachorro grande com vontade de ser alcançado. Bom, muitas vezes dizemos que queremos mudar, mas continuamos escolhendo os mesmos ambientes, os mesmos hábitos, as mesmas reações. Pensamos de um jeito, sentimos de outro e ainda agimos de um terceiro modo. O discurso não acompanha esse modo de ser. Então, aqui é importante esclarecer algo com cuidado. Nem todo erro nasce também da falta de ajuda. Na maioria das vezes, o ponto central está na escolha. Existem pessoas que recebem orientação, apoio, oportunidades, mas não querem mudar. E isso daqui não é um julgamento. É somente a compreensão do estado espiritual de cada um. A justiça humana, ela atua como um controle social. Ela regula comportamentos, pune atos e organiza a convivência. A justiça divina atua em outro nível. Ela trabalha o modo de ser. Por isso, cada gênero de imperfeição carrega um sofrimento correspondente, não como punição, mas como consequência educativa. O sofrimento, ele aponta exatamente onde precisamos amadurecer. Quando o Evangelho fala em deixar pai, mãe, filhos ou bens, ele não fala de abandono físico, ele fala de desapego
interior. Deixar padrões que nos aprisionam, deixar valores que já não servem à nossa evolução e deixar o medo de confiar em Deus. Deus não nos tira nada à força. Ele nos educa pelo tempo, pela experiência e pelas consequências. Quanto mais amadurecemos espiritualmente, mais entendemos que o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. E agora eu te deixo com uma pergunta. Você abandonaria tudo para viver de verdade os ensinamentos de Jesus?